Sabe aquela sensação quando você acha que já viu de tudo na vida? Pois é, tem dias que o universo resolve te provar que você não viu nada ainda. Imagina a cena. Um cara rico, poderoso, daqueles que estão acostumados a ter o mundo aos seus pés, invadindo um hospital furioso, pronto para causar o maior barraco. Só que quando ele atravessa aquela porta, o chão simplesmente desaparece debaixo dos pés dele. E olha, eu te garanto que o que você vai ouvir agora vai te deixar de queixo caído do começo ao fim. Então relaxa aí, pega um café, se acomoda, porque essa história tem reviravoltas que você não vai acreditar que aconteceram de verdade. E eu não vou contar ela correndo não. Vou te levar por cada detalhe, cada momento, cada decisão que levou a esse caos todo. Vamos começar do começo, porque senão nada vai fazer sentido. E o começo dessa história começa muito antes daquele dia no hospital. Começa anos atrás, com um homem que tinha tudo, menos o que realmente importava. Nosso personagem principal, vamos chamá-lo de Ricardo. E olha, Ricardo não era apenas rico. Ele era rico. Sabe a diferença? Rico é o cara que tem um bom carro e uma casa bonita. Rico é o cara que tem uma coleção de carros que vale mais que um prédio inteiro e várias casas que ele nem lembra que existem. Ricardo era daqueles caras que nasceram com tudo servido em bandeja de prata. Herdeiro de uma fortuna considerável, empresário de sucesso, dono de uma das maiores construtoras da região. Mas deixa eu te contar como era a rotina desse cara. Ricardo acordava em um apartamento penthouse que ocupava todo o último andar de um edifício no centro da cidade. As janelas do chão ao teto davam vista para a cidade inteira. Ele tinha um mordomo que preparava o café da manhã dele todos os dias às 6 da manhã em ponto. Sempre a mesma coisa. Suco de laranja espremido na hora, pão francês quentinho, ovos mexidos com trufas importadas. Sim, trufas no café da manhã. Esse era o nível. Às 7 horas, o motorista particular já estava esperando com um dos 3 carros que ele usava na rotação semanal. Segunda era o Mercedes. Quarta era o BMW. Sexta era o Porsche. Fim de semana. Aí ele tinha outros brinquedinhos na garagem. Reuniões o dia inteiro. Almoços de negócios em restaurantes onde uma refeição custava o salário mensal de um trabalhador comum, jantares com investidores, eventos sociais à noite. E sabe qual era a coisa mais triste de tudo isso? Ricardo achava que isso era vida. Achava que sucesso era isso. Números crescendo em contas bancárias. Contratos sendo assinados. Pessoas dizendo sim para ele porque tinham medo de dizer não. Ele confundia respeito com medo. Confundia lealdade com dependência financeira. Confundia relacionamentos com transações comerciais. E isso, meu amigo, contaminou cada área da vida dele. Inclusive o casamento. Durante quase 8 anos, Ricardo foi casado com uma mulher incrível. Vamos chamá-la de Helena. E Helena, cara, Helena era especial. Não do jeito que Ricardo pensava que era especial. Ele achava que ela era especial porque era bonita e porque aceitou se casar com ele. Mas a verdade é que Helena era especial porque tinha algo que Ricardo nunca teve: empatia real. Helena vinha de uma família simples. Pai mecânico, mãe dona de casa. Cresceu vendo os pais batalharem por cada centavo, mas nunca viu faltar amor em casa. Nunca viu faltar abraço, conversa, presença. E isso moldou ela. Ela decidiu desde cedo que queria ajudar pessoas. Não de forma abstrata, não doando dinheiro e se sentindo bem consigo mesma. Ela queria estar lá, nas trincheiras, fazendo diferença real. Por isso virou enfermeira. E não qualquer enfermeira. Ela trabalhava no setor de emergência de um hospital público. Sabe o que isso significa? Significa plantões de 12 horas seguidas. Significa lidar com casos que vão te fazer chorar no banheiro depois. Significa segurar a mão de gente que está morrendo, consolar famílias que acabaram de perder alguém, comemorar quando um paciente que ninguém achava que ia sobreviver finalmente abre os olhos. Helena ganhava uma fração do que Ricardo gastava em um único jantar. Mas ela amava o que fazia. Encontrava significado nisso. E olha, isso é algo que a gente precisa falar mais. Dinheiro é importante? Claro que é. A gente precisa pagar conta, precisa comer, precisa ter um teto. Mas dinheiro sem propósito. É só papel. É só número em uma tela. E Helena tinha propósito de sobra. Então como é que essas duas pessoas tão diferentes acabaram juntas? Boa pergunta. E a resposta é: porque no começo, Ricardo era diferente. Ou melhor, ele parecia diferente. Eles se conheceram em uma festa beneficente. Uma daquelas que pessoas ricas fazem para se sentir bem consigo mesmas, arrecadando dinheiro para alguma causa enquanto bebem champanhe de R$ 1.000 a garrafa.
Helena estava lá porque o hospital tinha sido convidado, e ela acabou sendo uma das representantes. Ricardo estava lá porque ele sempre estava nesse tipo de evento. E cara, quando Ricardo viu Helena pela primeira vez, foi diferente. Ela não estava impressionada com ele. Não estava tentando chamar a atenção dele. Estava genuinamente interessada em conversar com os doadores sobre o trabalho do hospital, sobre os pacientes, sobre o impacto real que aquele dinheiro poderia ter. E isso intrigou Ricardo. Porque ele estava acostumado com pessoas que se jogavam em cima dele por causa da conta bancária. Helena mal olhou para ele. Claro que isso virou um desafio para o ego dele. Ele começou a conversar com ela. E olha, no começo, ele estava realmente interessado. Fazia perguntas sobre o trabalho dela. Ouvia as histórias. Até visitou o hospital algumas vezes. Doou equipamento. E Helena pensou: nossa, que cara legal. Rico, mas tem coração, tem interesse em fazer o bem. Só que, era tudo parte da conquista. Ricardo estava sendo a versão dele mesmo que ele achava que precisava ser para ter Helena. Não era falso completamente. Aquela parte dele existia. Mas era tipo, 5% dele. Os outros 95% eram o Ricardo real. O cara frio, calculista, que via tudo como transação. Eles namoraram por 2 anos. E foram 2 anos bons. Ricardo continuou fazendo gestos grandes. Levava ela para jantares caros, viagens para lugares que ela nunca tinha ido, comprava presentes. E Helena, que nunca teve essas coisas, ficou meio deslumbrada. Não pelo dinheiro em si, mas pela atenção. Pelo que ela achava que era amor. O pedido de casamento foi em Paris. Claro que foi. Torre Eiffel, anel caríssimo, fotógrafo escondido para capturar o momento. Helena chorou. Disse sim. E pensou que estava no começo de um conto de fadas. O casamento foi gigante. 400 convidados. A maioria deles pessoas que Ricardo queria impressionar. Clientes, parceiros de negócios, gente importante. A família de Helena ficou meio perdida no meio daquilo tudo. Mas Helena estava radiante. Estava feliz. Ainda não sabia que tinha assinado um contrato de performance, não um certificado de casamento. Os primeiros anos foram, ok. Não eram perfeitos. Ricardo trabalhava muito. Viajava bastante. Mas quando estava em casa, ainda fazia esforço. Jantares juntos. Alguns fins de semana sem trabalho. Helena pensava, é só uma fase. Quando ele se estabilizar nos negócios, vai melhorar. Soler, não melhorou. Porque sabe o que acontece quando você casa com alguém achando que vai mudar a pessoa. Você se frustra. E Helena começou a se frustrar muito. As ausências ficaram mais frequentes. As conversas ficaram mais superficiais. E o pior, quando ela tentava falar sobre isso, Ricardo fazia parecer que ela estava sendo dramática. Helena, você sabia como eu era quando casou comigo. Você sabia que eu trabalho muito. Porque agora está reclamando. Ele jogava a culpa nela. Fazia parecer que ela era ingrata. Olha tudo que você tem. Essa casa, esse carro, essas roupas. E você fica aí reclamando que eu trabalho muito. E Helena tentava explicar. Não é sobre as coisas, Ricardo. É sobre você. É sobre nós. Quando foi a última vez que a gente sentou e conversou de verdade? Quando foi a última vez que você me perguntou como foi meu dia e realmente ouviu a resposta? Mas Ricardo não entendia. Ou não queria entender. Para ele estava cumprindo sua parte do acordo. Estava provendo. Estava dando a ela uma vida confortável. O que mais ela queria? Ela queria ele. A presença dele. A atenção dele. O amor dele. Mas isso não estava no vocabulário de Ricardo. 3 anos de casamento se passaram. Depois 4. Depois 5. E Helena sentiu que estava vivendo com um estranho. Um estranho rico e bem-sucedido, mas um estranho. Eles dormiam na mesma cama, mas viviam em mundos diferentes. Ela acordava às 5 da manhã para ir para o hospital. Ele acordava às 7 para reuniões. Ela voltava exausta após um plantão de 12 horas. Ele voltava tarde da noite, depois de jantares de negócios, cheirando a uísque caro e perfume de outros eventos. E então Helena começou a pensar em bebês. Não era algo novo. Ela sempre quis ser mãe. Sempre imaginou uma casa cheia de crianças, de bagunça, de vida. Mas tinha esperado. Tinha dado tempo para o casamento se estabilizar. Tinha dado tempo para Ricardo estar pronto. Mas será que ele ia estar pronto algum dia? Ela começou a tocar no assunto. Primeiro sutilmente. Comentários sobre amigos que estavam tendo filhos. Parando para olhar vitrines de lojas de bebê.
E a reação de Ricardo? Ele mudava de assunto. Ou pior, ele fazia uma piada. Nós com bebê? Você imagina quanto trabalho ia dar? Não, não. Isso é pro futuro. Muito futuro. Helena tentou ser paciente. Afinal, eles eram jovens ainda. Tinham tempo. Mas os anos continuavam passando. Ela estava chegando nos 30. A pressão biológica começou a pesar. E mais importante, ela realmente queria isso. Não era só um desejo vago. Era uma necessidade profunda de criar vida, de ter família, de construir algo que fosse deles. Então ela decidiu ter uma conversa séria. Escolheu o momento cuidadosamente. Um fim de semana que Ricardo não tinha viagens marcadas. Ela tinha tudo planejado. Ia fazer o jantar favorito dele, iam conversar com calma, e ela ia explicar o quanto isso era importante para ela. Só que, vida não funciona assim, né? A gente faz planos, e o universo ri da nossa cara. Naquele fim de semana, Ricardo recebeu uma ligação. Um negócio grande. Potencialmente o maior contrato da carreira dele. Mas o investidor ia estar na cidade só naquele fim de semana. Queria jantar, conhecer Ricardo pessoalmente, discutir detalhes. E Helena foi avisada 2 horas antes. Querida, preciso cancelar nossos planos. Surgiu uma oportunidade enorme. Você entende, né? Não. Ela não entendia. Ou melhor, ela entendia, mas não aceitava. Ricardo, a gente tinha planos. Eu preciso conversar com você sobre algo importante. Helena, isso é literalmente milhões de reais em jogo. A gente conversa depois. Sempre é depois. Sempre tem algo mais importante. Não seja dramática. É um fim de semana. A gente tem a vida inteira. E ele foi. Deixou ela sozinha em casa, com o jantar que ela tinha preparado, com a conversa que ela tinha ensaiado, com a esperança que ela tinha construído. Helena sentou naquela mesa, olhando para 2 pratos, para 2 taças de vinho, para o jantar que estava esfriando. E ela chorou. Não uma choradinha delicada. Ela chorou de soluçar. Chorou anos de frustração, de se sentir invisível, de perceber que ela nunca ia ser prioridade. E foi naquele momento que algo se quebrou. Não com raiva explosiva, mas com uma tristeza profunda e uma clareza fria. Ela não queria passar o resto da vida assim. Ela merecia mais. Merecia alguém que a escolhesse. Que fizesse dela uma prioridade. Que quisesse as mesmas coisas que ela. Mas ela ainda não estava pronta para desistir completamente. Porque amor não é racional. A gente não simplesmente desliga os sentimentos porque a pessoa não está correspondendo do jeito que a gente quer. Então ela decidiu dar mais uma chance. Uma última chance. Algumas semanas depois, ela marcou um jantar. Dessa vez ela não esperou um fim de semana livre. Ela literalmente colocou na agenda dele. Bloqueou o horário. Deixou claro que era importante. E Ricardo, ele aceitou. Talvez sentindo culpa pelo fim de semana que ele cancelou. Talvez só por conveniência. Mas ele aceitou. Helena se preparou. Foi ao médico, fez todos os exames necessários. Tudo estava perfeito. Ela estava saudável, fértil, pronta para começar a tentar. Trouxe os exames, colocou em um envelope bonito. Estava nervosa, mas esperançosa. Tinha ensaiado o que ia dizer. Ia ser honesta sobre seus sentimentos, mas também positiva sobre o futuro que eles poderiam ter juntos. Preparou o apartamento. Velas, música suave, a comida favorita dele feita do zero. Gastou o dinheiro que estava economizando em uma garrafa de vinho especial. Trocou de roupa 3 vezes até encontrar algo que a fizesse se sentir bonita e confiante. Ricardo deveria chegar às 8. 8:30. Helena estava começando a ficar preocupada. 9 horas, ela estava ansiosa. 9:30, ela estava ligando. Ele não atendia. 10 horas, ela recebeu uma mensagem. Reunião demorou mais que o esperado. Já tô indo. 11:15, ele chegou. E cara, a forma como ele chegou já disse tudo. Cansado, irritado, mal olhou para o que ela tinha preparado. Sentou no sofá com o celular na mão, meio prestando atenção, meio respondendo e-mails. Ricardo. A voz dela tremeu um pouco. Eu preparei algo especial. Você pode guardar o celular por alguns minutos. Ele suspirou. Aquele suspiro que diz mais uma coisa que eu tenho que lhe dar. Mas guardou o celular. Ok. O que foi? E Helena começou. Falou sobre como ela sentia falta deles. Sobre como ela queria construir uma família. Sobre como ela tinha ido ao médico e estava tudo perfeito. Sobre como esse era o momento certo.
Eles tinham estabilidade financeira. Tinham um relacionamento. Podiam fazer isso funcionar. E sabe qual foi a reação de Ricardo? Ele não ficou feliz. Não ficou nervoso. Ele ficou aborrecido. Como se ela tivesse trazido mais um problema para ele resolver. Helena, sério? A gente vai ter essa conversa de novo. De novo? Ricardo, a gente nunca realmente teve essa conversa. Porque eu já deixei claro como eu me sinto sobre isso. Agora não é o momento. Os negócios estão em uma fase crítica. Eu tenho expansões planejadas. Tenho projeto novo que pode mudar tudo. Eu não posso me dar ao luxo de ter distrações. E aquela palavra, distrações, foi como uma facada. Distrações? Você está chamando nossos filhos de distrações. Eu estou sendo realista, Helena. Filho dá trabalho. Dá despesa. Dá preocupação. E eu não tenho tempo para isso agora. Dá despesa. Helena quase riu de descrédito. Ricardo, você gasta mais em uma semana em coisas inúteis do que custaria criar um filho. Não é sobre dinheiro. É sobre foco. É sobre prioridades. Exatamente. E eu não estou nas suas prioridades. Eu nunca estive. Não seja dramática. E olha, tem algo sobre ser chamado de dramático quando você está expressando sentimentos legítimos que é absolutamente devastador. É uma forma de invalidar tudo o que você está sentindo. De fazer você duvidar da própria sanidade. Mas Helena não estava louca. Ela estava cansada. Você sabe o que eu percebi, Ricardo. Você não me ama. Você nunca me amou. Eu sou só mais um item na sua lista de conquistas. A esposa bonita que você pode levar para eventos. A pessoa que mantém sua casa organizada. Mas você não me vê. Você não se importa com o que eu quero, com o que eu preciso. Se você está tão infeliz, talvez a gente devesse repensar isso tudo mesmo. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Helena olhou para ele, esperando que ele recuasse, que dissesse que não era isso que ele queria dizer. Mas ele apenas olhou de volta, frio, calculista. E então ela viu. Pela primeira vez, ela realmente viu. Ele não ia mudar. Ele não queria mudar. Para ele, ela era o problema. Ela com seus sonhos e desejos. Ela com suas expectativas de um casamento real. Tá bom. A voz dela saiu surpreendentemente calma. Você tem razão. A gente deveria repensar isso tudo. Ela se levantou, pegou o envelope com os exames, jogou no lixo, e foi para o quarto. Trancou a porta. E passou a noite inteira fazendo planos. Não planos de como salvar o casamento. Planos de como sair dele. Na manhã seguinte, Ricardo já tinha saído para uma reunião cedo. Helena ligou para uma advogada que uma amiga tinha recomendado. Agendou uma consulta. Começou a separar documentos. Abriu uma conta bancária só dela. Começou a procurar apartamentos para alugar. Ela demorou 3 semanas para ter tudo organizado. E quando teve, ela simplesmente colocou os papéis do divórcio na frente de Ricardo em uma manhã de sábado. O que é isso? Ele perguntou, ainda meio zonzo de sono. Divórcio. Você estava certo. A gente deveria repensar isso tudo. E eu pensei. Não quero mais isso. Ricardo folheou os papéis. E sabe qual foi a reação dele? Alívio. Ele tentou disfarçar, mas Helena viu. Ele estava aliviado. Helena, não precisa ser assim. A gente pode conversar. Não. Eu não quero mais conversar. Eu quero minha vida de volta. Assina os papéis. Você tem certeza? Você vai desistir de tudo isso? Ele fez um gesto vago pela casa. Eu não estou desistindo de nada. Estou me libertando. E olha, Helena não pediu nada. Nem metade dos bens, nem pensão, nada. Ela só queria sua liberdade. Claro que legalmente ela tinha direito a muita coisa. Mas ela não queria nada que viesse dele. Não queria estar presa a ele de forma alguma. Ricardo assinou. Rápido demais. Fácil demais. Como se estivesse fechando um negócio ruim e ficando feliz de se livrar do prejuízo. 2 semanas depois, Helena estava em um apartamento pequeno. Bem pequeno comparado ao que ela estava acostumada. Mas era dela. Cada móvel, cada decoração, cada canto era escolha dela. E pela primeira vez em anos, ela se sentiu em casa de verdade. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. Ricardo tinha dinheiro suficiente para agilizar qualquer coisa. E no dia que ela recebeu os papéis finais, Helena fez algo que ela não fazia há anos. Ela sorriu de verdade. Claro que doeu. Não vou mentir e dizer que foi tudo flores. Ela ainda amava o Ricardo que ela achava que conhecia.
Ainda tinha esperança, em um cantinho bem pequeno do coração, de que ele ia perceber o erro e vir atrás dela. Mas ela não ia esperar. Não ia colocar a vida dela em pausa por alguém que nunca valorizou. Ela voltou a fazer coisas que gostava. Saía com as amigas. Aceitou fazer turnos extras no hospital porque agora não tinha ninguém em casa que ia reclamar da ausência dela. Começou a fazer aulas de pintura nas quartas-feiras. Adotou um gato que ela chamou de Senhor Bigodes e que era o pior, mais mal-educado e mais amado gato do universo. E lentamente, muito lentamente, ela começou a se curar. 6 meses depois do divórcio, Helena estava em uma reunião de equipe no hospital. Chata, como todas as reuniões de equipe são. Todo mundo meio entediado, contando os minutos para acabar. E então uma pessoa entrou na sala. O CEO do hospital. Daniel. Helena tinha visto ele algumas vezes pelos corredores, mas nunca tinha realmente interagido com ele. Ele estava ali para anunciar algumas mudanças administrativas, novos programas, essas coisas. E cara, tem algo sobre a forma como ele falava. Não era aquele papo corporativo vazio que a gente está acostumada. Ele realmente parecia se importar. Falava sobre os pacientes não como números ou casos, mas como pessoas. Falava sobre os funcionários não como recursos, mas como a espinha dorsal de tudo que o hospital fazia. Depois da reunião, enquanto todo mundo estava saindo, Helena tropeçou. Literalmente. Tropeçou na própria perna, porque ela é meio desastrada assim, e derrubou uma pilha de papéis que estava carregando. E enquanto ela estava ali, de quatro no chão, recolhendo tudo e morrendo de vergonha, uma mão apareceu oferecendo ajuda. Era Daniel. Ele se abaixou, começou a ajudar a recolher os papéis, e disse: "Nada como uma reunião entediante para deixar a gente meio desligado, né?" Ela riu. E foi uma risada real. Não forçada. E eles ficaram ali, agachados no chão, organizando papéis e conversando. Ele perguntou quanto tempo ela trabalhava ali. Ela contou sobre alguns casos que ela tinha atendido. Ele compartilhou histórias de quando ele era médico, antes de virar administrador. E houve um momento. Sabe aqueles momentos onde você olha para uma pessoa e sente algo diferente? Foi isso. Não paixão avassaladora. Não amor à primeira vista. Mas uma conexão. Um interesse genuíno. Você tem que voltar pro trabalho. Ele perguntou. Na verdade, meu turno acabou. Café. Café. E eles foram. Para uma cafeteria simples perto do hospital. Nada fancy. Café de R$ 3 e pão de queijo meio murchinho. Mas a conversa foi incrível. Daniel tinha 42 anos. Era viúvo. Tinha perdido a esposa para o câncer 5 anos atrás. Não tinha filhos, algo que ele dizia que se arrependia. Tinha se jogado no trabalho depois da morte dela, construindo o hospital em algo maior, melhor, como uma forma de lidar com a dor. Helena contou sobre o divórcio. Sobre o casamento que foi mais solidão que companheirismo. E Daniel ouviu. De verdade ouviu. Não interrompeu. Não julgou. Não tentou consertar. Só ouviu. Eles ficaram naquela cafeteria por 3 horas. Perderam a noção do tempo completamente. E quando finalmente se despediram, tinha um sorriso bobo no rosto dos dois. Nos dias seguintes, eles começaram a se encontrar. Não nada oficial. Só, esbarravam um no outro pelos corredores. Paravam para conversar. Tomavam café juntos no intervalo. E lentamente, muito naturalmente, aquilo se transformou em algo mais. O primeiro encontro oficial foi estranho. Porque os dois estavam nervosos. Daniel não namorava desde que a esposa morreu. Helena ainda estava se recuperando do trauma do casamento com Ricardo. Então eles estavam ali, 2 adultos bem-sucedidos, agindo como adolescentes desajeitados. Foram para um restaurante italiano simples. O tipo de lugar onde a massa é caseira e a dona trata todo mundo como família. Nada fancy. E foi perfeito. Eles conversaram sobre tudo. Sobre infâncias, sobre medos, sobre sonhos. E quando Daniel levou Helena em casa, ele não tentou beijar ela. Apenas segurou a mão dela por um momento e disse: "Eu realmente gostei dessa noite. Podemos fazer de novo?" "Sim. Por favor." E fizeram. De novo e de novo e de novo. E cada encontro era melhor que o anterior. Porque não tinha jogos. Não tinha pretensão. Eram 2 pessoas genuinamente interessadas em conhecer uma outra. 3 meses depois, eles oficializaram o namoro. E cara, que diferença! Daniel não fazia grandes gestos elaborados. Ele fazia pequenas coisas que mostravam que ele prestava atenção. Helena comentou que amava margaridas.
No dia seguinte tinha um vaso de margaridas na estação dela no hospital. Ela estava tendo um dia difícil. Ele aparecia com o chocolate favorito dela. Ela estava preocupada com alguma coisa. Ele sentava e conversava até ela se sentir melhor. E o mais importante, ele falava sobre o futuro. Não de forma vaga e sempre empurrando para mais tarde, mas de forma concreta. Quando a gente morar junto. Quando a gente tiver filhos. Na nossa casa. Foi Daniel quem trouxe o assunto de casamento primeiro. E não foi em um momento elaborado. Eles estavam na cozinha dele, fazendo panquecas em uma manhã de domingo, e ele simplesmente disse: "Eu quero casar com você." Assim. Meio do nada. Com farinha no rosto e um senhor bigodes tentando roubar um pedaço de panqueca da mesa. O quê? Helena quase derrubou a espátula. "Eu quero casar com você. Não agora, não precisa ser já. Mas eu só queria que você soubesse que essa é a direção que meu coração está indo. Você não precisa responder agora. Só, eu queria que você soubesse." E Helena sentiu lágrimas nos olhos. Mas eram lágrimas felizes. "Eu também quero isso." Sério. Sério. E eles se beijaram, com gosto de panqueca e felicidade. 3 meses depois, Daniel propôs de verdade. Simples. Na casa dele, durante um café da manhã que ele preparou. Com um anel bonito mas não absurdamente caro. E com as palavras mais honestas: "Eu não quero impressionar você. Eu quero construir uma vida com você. Quero acordar todo dia sabendo que vou fazer você sorrir. Quero família, filhos, bagunça, madrugadas acordado com o bebê chorando. Quero tudo isso, mas só se for com você." E Helena disse sim. Sem hesitação. Sem dúvida. Sim. O casamento foi pequeno. 50 pessoas. Família e amigos íntimos. Em um jardim lindo, com decoração simples mas elegante. Helena usou um vestido que ela mesma escolheu, não o que algum estilista caro disse que ela deveria usar. A comida foi boa e farta. A música foi tocada por uma banda local. E foi perfeito. Na lua de mel, eles foram para uma praia tranquila. Nada de resort 5 estrelas. Uma pousada charmosa, onde eles podiam andar descalços na areia, comer peixe fresco e apenas existir juntos. E foi durante essa lua de mel que eles decidiram: iam começar a tentar ter filhos. Sem pressa, sem pressão. Só iam deixar acontecer naturalmente. Só que a natureza tinha planos diferentes. 3 meses depois, Helena estava se sentindo estranha. Enjoo matinal. Cansaço excessivo. Seios sensíveis. Tudo apontava para a gravidez, mas ela mal conseguia acreditar. Tinha tentado por tanto tempo ter essa conversa com Ricardo e agora, com Daniel, estava acontecendo tão rápido e naturalmente. Ela fez o teste. Positivo. Fez outro. Positivo. Fez mais 3 porque não conseguia acreditar. Todos positivos. Quando ela contou para Daniel, ele chorou. Não lágrimas discretas. Ele sentou, colocou o rosto nas mãos e chorou de felicidade. E então ele beijou a barriga dela, que ainda estava completamente lisa, e sussurrou: "Oi, bebê. Seu pai já te ama." A primeira ultrassom foi agendada. Eles estavam nervosos, animados, ansiosos. O médico passou o gel, colocou o aparelho, e ficou em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade. "Tá tudo bem?" Helena perguntou, o coração acelerado. "Está sim. Só estou contando." Contando. Batimentos cardíacos. Porque, bem, parabéns. Vocês vão ter trigêmeos. O silêncio que caiu na sala foi absurdo. Helena e Daniel se olharam. Olharam para o médico. Olharam para a tela do ultrassom. E então falaram ao mesmo tempo. 3. O médico riu. 3. Vejam aqui. Ele apontou para a tela. Esse aqui e esse aqui. 3 batimentos cardíacos fortes e saudáveis. Trigêmeos. E sabe o que aconteceu? Daniel desmaiou. Literalmente desmaiou. CEO de um hospital, médico experiente, cara que já tinha visto de tudo, desmaiou. As enfermeiras tiveram que ajudá-lo a se recuperar enquanto Helena ria e chorava ao mesmo tempo. Quando ele acordou, a primeira coisa que ele disse foi: "A gente vai precisar de um carro maior." E isso resumiu perfeitamente como eles lidaram com a notícia. Com humor, com amor, com uma aceitação completa de que a vida estava prestes a ficar bem mais caótica e eles não poderiam estar mais felizes com isso. Mas cara, gravidez de trigêmeos não é brincadeira. Não é como gravidez normal onde você meio que continua sua vida até chegar perto do final.
Não. É intenso desde o começo. Helena começou a crescer rápido. Com 2 meses, ela já parecia ter 5. Com 4 meses, ela parecia ter 9. Ela vivia cansada. Tudo doía. Ela não conseguia achar posição confortável para dormir. Os enjoos eram constantes. E os movimentos? Imagina ter 3 bebês chutando você ao mesmo tempo, de ângulos diferentes. Era tipo ter uma rave acontecendo dentro da barriga dela. Ela teve que parar de trabalhar no 5º mês. Não porque queria, mas porque os médicos foram categóricos. Repouso. E Daniel? Daniel foi incrível. Ele reorganizou a agenda dele completamente. Trabalhava de casa sempre que possível. Estava em todas as consultas médicas. Lia todos os livros sobre trigêmeos que conseguia encontrar. Preparou o quarto dos bebês pessoalmente. 3 berços, 3 comodas, 3 de tudo. E olha, eles estavam nervosos. Claro que estavam. 3 bebês de uma vez? Como iam dar conta? Dinheiro não era problema, mas e o resto? E se eles não fossem bons pais? E se algo desse errado? Mas eles conversavam sobre isso. Todas as noites, Daniel deitava com a cabeça perto da barriga de Helena, falava com os bebês, cantava para eles. Músicas horríveis que ele inventava na hora. E Helena ria, mesmo quando rir fazia a barriga dela doer. A gravidez foi progredindo. 6 meses, 7 meses. Os bebês estavam crescendo bem. Um pouco pequenos, como é comum entre gêmeos, mas saudáveis. Os médicos estavam otimistas. Agora, enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo estava tendo uma experiência bem diferente. Lembra que eu disse que ele assinou os papéis do divórcio rápido demais, aliviado demais? Pois é. Ele achava que tinha se livrado de um peso. Achava que agora ia poder focar completamente nos negócios sem distrações. Só que a vida não funciona assim. Os primeiros meses depois do divórcio foram até bons para ele. Ele se jogou no trabalho. Fechou alguns contratos. Expandiu os negócios. Saía para festas, conhecia mulheres, se divertia da forma superficial que ele considerava diversão. Mas então as coisas começaram a desmoronar. E não de repente. Foi tipo um castelo de cartas. Tira uma carta, ele balança mas aguenta. Tira outra, ainda aguenta. Mas chega uma hora que você tira a carta errada, e colapso total. Começou com um grande contrato. O maior da carreira dele. Era para construir um complexo comercial enorme. Milhões em jogo. Ricardo tinha certeza absoluta que ia conseguir. Tinha contatos, tinha propina paga, tinha tudo alinhado. Só que o contrato foi para um concorrente. E não só foi para o concorrente era Daniel. O hospital que Daniel administrava estava expandindo, construindo novas alas, novos prédios. E Daniel escolheu outra construtora. Quando Ricardo descobriu, ele ficou furioso. Como assim perdeu um contrato para um hospital? Ele nem sabia que o CEO do hospital estava envolvido pessoalmente nesse tipo de decisão. E ele certamente não sabia que esse CEO estava casado com sua ex-esposa. Porque sim. Ricardo não tinha ideia. Ele estava tão na dele, tão focado em si mesmo, que nem prestou atenção no que estava acontecendo na vida de Helena. Para ele, ela provavelmente estava em algum apartamento pequeno, arrependida, esperando ele voltar. A ideia de que ela tinha seguido em frente, casado de novo, e estava feliz, nem passava pela cabeça dele. Mas ele ia descobrir. Oh, ele ia descobrir. Depois do contrato perdido, outras coisas começaram a dar errado. Uma investigação federal sobre irregularidades em uma obra dele. Nada grave o suficiente para prisão, mas o suficiente para manchar a reputação. Fornecedores começaram a cortar relações, assustados com os escândalos. Clientes começaram a cancelar projetos. E pela primeira vez na vida, Ricardo começou a sentir o chão fugindo debaixo dos pés. Ele que sempre foi tão seguro, tão no controle, começou a entrar em pânico. Mas o pior não era o dinheiro. Ele ainda tinha muito dinheiro. O pior era a solidão. Ele chegava em casa, aquela penthouse enorme, e era só, vazio. O mordomo tinha sido demitido por corte de custos. O silêncio era ensurdecedor. Ele tentou preencher o vazio. Festas, mulheres, bebida. Mas tudo parecia falso. As pessoas ao redor dele eram falsas. Só estavam ali pelo dinheiro, pela status. E agora que tudo isso estava ameaçado, elas começaram a sumir. Foi em uma dessas noites, sozinho, bêbado, sentindo pena de si mesmo, que Ricardo começou a pensar em Helena. Pegou o celular, foi para as redes sociais dela. Ela tinha bloqueado ele, mas ele criou um perfil falso. Stalker?
Sim. Completamente inadequado. Também. Mas ele estava desesperado. E foi assim que ele descobriu. Foto de casamento. Helena e Daniel. Ela estava radiante. Mais linda do que ele se lembrava. E feliz. Genuinamente feliz. Um tipo de felicidade que ela nunca teve com ele. Ricardo sentiu algo estranho. Não era tristeza. Era raiva. Como ela ousou ser feliz sem ele. Como ela ousou seguir em frente. Na mente distorcida dele, Helena deveria estar sofrendo, arrependida, percebendo que tinha cometido o maior erro da vida ao deixá-lo. Ele começou a stalkear mais. Fotos. Posts. E então viu. Uma foto da barriga dela. Grávida. Muito grávida. E a legenda. 3 vezes abençoados. Mal podemos esperar para conhecer nossos pequenos milagres. 3. Ela estava tendo 3 bebês. Com outro cara. 3 bebês que deveriam ser dele. E foi aí que Ricardo surtou completamente. Na cabeça doente dele, ele começou a criar um cenário onde Helena estava sendo manipulada. Onde esse Daniel era o vilão. Onde ele, Ricardo, era vítima de uma injustiça cósmica. Ele começou a investigar Daniel. Contratar gente para seguir ele, para descobrir sobre ele. E quanto mais descobria, mais furioso ficava. Porque Daniel era bom. Um cara genuinamente bom. Rico, sim. Poderoso, sim. Mas usava tudo isso para fazer o bem. Tinha programas sociais, tratava bem os funcionários, era amado e respeitado. Tudo que Ricardo deveria ter sido, mas nunca foi. E isso, esse contraste, foi insuportável. Ricardo começou a beber mais. Dormir menos. Ficar obcecado. Ele criou um cenário completamente real na cabeça dele, onde se ele pudesse apenas falar com Helena, ela veria a verdade. Ela perceberia que estava cometendo um erro. Que ela deveria voltar para ele. Semanas se passaram assim. Ricardo ficando cada vez mais instável, mais desconectado da realidade. Amigos, os poucos que restavam, tentavam conversar com ele. Cara, você precisa de ajuda. Você precisa de terapia. Mas ele não ouvia. Então um dia, ele recebeu uma informação. Através de uma fonte no hospital, porque ele tinha pagado gente para espionar, Helena tinha dado entrada. Trabalho de parto prematuro. Os médicos estavam preparando tudo para o parto de emergência dos trigêmeos. E algo se quebrou de vez na cabeça de Ricardo. Ele precisava estar lá. Precisava ver ela. Falar com ela. Salvá-la dessa situação que só existia na imaginação doente dele. Ele nem pensou. Só agiu. Saiu de casa de pijama, colocou uma jaqueta por cima, entrou no carro. E dirigiu. Dirigiu rápido demais, perigosamente. Outros motoristas buzinavam, xingavam. Ele não ligava. Chegou no hospital, estacionou o carro de qualquer jeito, bloqueando 2 vagas. Saiu correndo. Atravessou o saguão como um louco. A recepcionista tentou pará-lo. Senhor, o senhor precisa fazer check-in. Sai da frente. Ele berrou. E sim, ele berrou com uma senhora de 60 anos que estava só fazendo o trabalho dela. Seguranças começaram a se aproximar. Senhor, o senhor precisa se acalmar. Eu preciso ver ela. Helena. Onde está Helena? Senhor, o senhor não pode ficar gritando aqui. Mas Ricardo já estava correndo. Subindo escadas. Os seguranças atrás dele, mas ele era rápido. Movido por adrenalina e loucura. Passou por corredores. Abriu portas aleatoriamente. Uma sala de espera. Pessoas assustadas olhando para ele. Uma sala de procedimentos, uma enfermeira gritou. Uma sala vazia. Outra sala vazia. E então, sinais da maternidade. Ele estava perto. O coração dele batendo tão forte que ele conseguia ouvir o sangue nos ouvidos. As mãos tremendo. A mente completamente caótica com 1000 pensamentos ao mesmo tempo. E então ele viu. Uma porta entreaberta. Movimento dentro. Vozes. E ele sabia. Sabia que era ali. Ele colocou a mão na maçaneta. Respirou fundo. E naquele segundo antes de empurrar a porta, teve um momento de clareza. Uma vozinha pequena na cabeça dele dizendo: não faz isso. Você vai se arrepender. Mas ele ignorou. E empurrou a porta. O que ele viu do outro lado dessa porta? Cara, isso mudou tudo. Mudou completamente e absolutamente tudo. O quarto estava cheio. Equipamentos médicos por toda parte. Monitores apitando. Uma equipe inteira de médicos e enfermeiras. E no centro de tudo, na cama, estava Helena. Mas não era a Helena que ele lembrava. Essa Helena estava suada, exausta,
o cabelo grudado na testa, o rosto vermelho de esforço. Ela estava em trabalho de parto. Não o início, não aquela fase onde você ainda consegue conversar. Não. Ela estava ativamente trazendo vida ao mundo naquele momento. E do lado dela, segurando a mão dela, sussurrando no ouvido dela, estava Daniel. E cara, a expressão no rosto dele. Era medo, amor, admiração e terror tudo misturado. Ele estava com lágrimas nos olhos. Não de tristeza. De pura, intensa emoção. Ricardo ficou paralisado na porta. Congelado. Como uma estátua. Todos os gritos que ele tinha preparado evaporaram. Toda a raiva desapareceu. Toda a convicção de que ele estava certo. Destruída. Porque pela primeira vez, ele viu. Realmente viu. Não o que ele queria ver, não o que a mente doente dele tinha inventado. Mas a realidade. Viu Helena sendo tratada com respeito, com amor, com cuidado. Viu Daniel sendo o tipo de parceiro que ela sempre mereceu. Viu uma equipe médica inteira focada em garantir que ela e os bebês ficassem seguros. E percebeu que ele não tinha lugar ali. Nunca teve. Nunca teria. Um dos médicos virou e viu ele. Senhor, essa área é restrita. O senhor não pode estar aqui. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Helena virou a cabeça. Seus olhos, mesmo no meio da dor e do esforço, encontraram os de Ricardo. E sabe o que ele viu nesses olhos? Nada. Não raiva. Não tristeza. Não surpresa. Apenas uma indiferença fria e total. Como se ele fosse um estranho que tinha entrado no lugar errado. Como se ele não significasse absolutamente nada. Ricardo. Ela disse seu nome calmamente. Friamente. Sai daqui. Agora. Não foi um pedido. Foi uma ordem. E então ela virou de volta para Daniel, para o médico, para o momento mais importante da vida dela. Ricardo simplesmente deixou de existir para ela. Um segurança chegou. Senhor, vamos. Agora. Colocou uma mão firme no ombro dele. E Ricardo não resistiu. Não gritou. Não fez cena. Estava em choque demais. Deixou o segurança guiá-lo para fora, pelo corredor, para longe daquele quarto. Eles o levaram para uma área de espera vazia. Fizeram ele sentar. Fique aqui. A gente vai chamar a polícia se o senhor causar mais problemas. Mas Ricardo não ia causar mais problemas. Ele estava quebrado. Sentado naquela cadeira desconfortável de hospital, com as luzes fluorescentes no teto zumbindo, ele finalmente entendeu. Tudo. Ele entendeu tudo. Entendeu que tinha jogado fora a única coisa real que já teve na vida. Entendeu que tinha sido um monstro disfarçado de homem de sucesso. Entendeu que dinheiro, poder, status, nada disso valia nada quando você não tinha ninguém com quem compartilhar. E pela primeira vez desde que ele era criança, Ricardo chorou. Não lágrimas bonitas de filme. Foi feio. Soluços que doíam no peito. Muco escorrendo. Todo o corpo tremendo. Um zelador passou por ele, viu a cena, e só balançou a cabeça. Tinha visto muita coisa naquele hospital. Gente quebrando de todas as formas possíveis. Quanto tempo Ricardo ficou ali? Ele não sabia. Perdeu completamente a noção do tempo. As pessoas passavam por ele. Algumas olhavam com pena. Outras com irritação. A maioria simplesmente ignorava. E então ele ouviu. Choro. Choro de bebê. Não um. 3 choros diferentes, desafinados, cada um com seu próprio tom. E mesmo através da névoa da depressão e choque, ele soube. Os trigêmeos tinham nascido. Uma enfermeira passou por perto dele, falando animada com uma colega. Que família linda! 3 bebês saudáveis. Você tinha que ver o pai. Chorando de alegria, dizendo que era o dia mais feliz da vida dele. E a mãe, forte demais. Depois de tudo que ela passou no parto, ela estava lá, querendo segurar os 3 ao mesmo tempo. Elas riram. É isso que é amor de verdade, sabe? E essas palavras, ditas sem saber que ele estava ouvindo, foram a última estaca no coração dele. Aquilo poderia ter sido ele. Deveria ter sido ele. Se ele tivesse sido uma pessoa diferente. Se ele tivesse escolhido o amor em vez de ego. Se ele tivesse valorizado o que realmente importava. Mas não foi. E nunca seria. Ricardo se levantou, as pernas bambas, o corpo pesado. Caminhou até a saída do hospital. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Atravessou o estacionamento. Entrou no carro. E então só ficou ali. Mãos no volante, motor desligado, olhando para o nada. Ele não sabia por quanto tempo ficou assim. Poderia ter sido minutos. Poderia ter sido horas.
Mas eventualmente, ele ligou o carro e dirigiu para casa. A casa que não era mais um lar. Apenas um espaço vazio, cheio de coisas caras e sem um pingo de vida. Os dias seguintes foram sombrios. Ricardo não saiu de casa. Não atendia telefone. Não respondia a e-mails. Apenas existia, se é que aquilo podia ser chamado de existir. Mas sabe o que aconteceu? Algo inesperado. No fundo daquela escuridão, no meio daquela dor toda, começou a crescer algo. Não esperança. Não tão bonito assim. Paz, compreensão. Aceitação. Ele tinha uma escolha. Podia continuar naquele buraco, se afogando em autopiedade e arrependimento. Ou podia usar aquela dor como catalisador para a mudança real. E pela primeira vez na vida, Ricardo escolheu a segunda opção. Ele começou a procurar ajuda. De verdade. Não aqueles terapeutas caros que só dizem o que você quer ouvir. Mas alguém que ia desafiar ele, confrontar ele, forçar ele a olhar para suas merdas. Encontrou uma terapeuta. Uma senhora de 60 anos que não tinha paciência para ego e papinho. Na primeira sessão, ela ouviu ele falar por 1 hora sobre como ele tinha perdido tudo, como a vida tinha sido injusta com ele, como Helena tinha. E então ela o interrompeu. Para. Você percebe que tudo o que você falou nessa última hora foi sobre como você é a vítima. Você percebe que você não assumiu responsabilidade por nada? Não uma única vez você disse eu fiz isso errado, ou eu machuquei aquela pessoa. Foi tudo aconteceu comigo. Ela me deixou, o universo conspirou contra mim. Você quer ajuda de verdade ou quer que eu valide sua autopiedade? Ricardo ficou chocado. Ninguém nunca tinha falado com ele assim. Seu primeiro instinto foi se levantar e ir embora. Mas então, ele ficou. E disse, eu preciso de ajuda de verdade. Ótimo. Então vamos começar de novo. E dessa vez, você vai me contar sobre todas as coisas que você fez de errado. Sem justificativas. Sem mas, sem porém. Apenas os fatos do que você fez para acabar aqui. E Ricardo fez. E foi brutal. Foi doloroso. Foi humilhante. Mas foi necessário. Sessões semanais viraram mensais. Meses viraram um ano. E lentamente, muito lentamente, Ricardo começou a mudar. De verdade. Ele começou a fazer mudanças concretas na vida. Vendeu o penthouse. Era grande demais, vazio demais. Comprou um apartamento menor, mais aconchegante. Vendeu a maioria dos carros caros. Ficou com um só, porque ele precisava de um carro, mas não de uma coleção para alimentar o ego. Começou a reestruturar os negócios. Não com foco apenas em lucro, mas em fazer as coisas certas. Parou com as práticas questionáveis. Começou a tratar funcionários melhor. Salários justos. Benefícios reais. Ouvir reclamações e feedback. Começou a fazer trabalho voluntário. Não por imagem. Não para limpar a reputação. Mas porque precisava fazer algo que realmente importasse. Todos os sábados, estava em uma construção para um projeto social, martelando pregos, carregando madeira. E sabe o que ele descobriu? Que havia algo profundamente satisfatório em construir algo com as próprias mãos, algo que ia ajudar pessoas de verdade. Foi durante um desses sábados que ele conheceu Júlia. Ela era professora em uma escola pública, estava lá supervisionando um grupo de estudantes adolescentes que estavam fazendo horas de trabalho voluntário. Ricardo estava carregando uma viga pesada, suando, sujo de tinta e serragem. E Júlia gritou, Ei! Você vai se machucar carregando isso sozinho. Espera que eu ajudo. Ela era pequena. Tipo muito pequena. 1,60 m no máximo. Mas estava ali, ajudando a segurar aquela viga, determinada. Eles conseguiram colocar a viga no lugar. E Ricardo disse, meio sem fôlego, obrigado. Mas você não precisava. Eu conseguia. Conseguia nada. E orgulho não deixa ninguém menos machucado quando uma viga cai em cima. Ele riu. E tipo, foi uma risada real. Faz tempo que ele não ria de verdade. Eles começaram a conversar. Júlia tinha 35 anos. Era professora de história há 10 anos. Adorava o que fazia apesar do salário ruim e das condições difíceis. Acreditava genuinamente que educação podia mudar o mundo. Ela não sabia quem Ricardo era. Não reconheceu o nome. Não sabia que ele era rico ou que tinha uma construtora. Para ela, ele era só mais um voluntário. E Ricardo gostou disso. De ser visto como apenas ele mesmo, não por suas posses ou status. Eles começaram a se encontrar nos sábados. Sempre no projeto voluntário. Conversavam enquanto trabalhavam. E lentamente, muito naturalmente, aquilo se transformou em amizade. Um dia,
Júlia descobriu quem ele realmente era. Alguém comentou sobre a construtora dele. E ela ficou meio chocada. Você é o dono da construtora, Ricardo. Era. Quer dizer, ainda sou. Mas não sou mais aquela pessoa que eu era quando construí aquela reputação. O que mudou? E ele contou. Não tudo. Mas o suficiente. Sobre o casamento que destruiu. Sobre a pessoa horrível que ele foi. Sobre o processo de tentar se tornar alguém melhor. Júlia ouviu. E quando ele terminou, ela disse: todo mundo merece uma segunda chance. Mas segunda chance não é sobre esquecer o passado. É sobre aprender com ele e fazer melhor. Eu sei. Bom. Então continua provando com ações, não com palavras. E ele continuou. E Júlia começou a prestar mais atenção. Viu como ele tratava as pessoas. Viu a humildade. Viu o esforço genuíno de ser melhor. 6 meses depois, eles foram tomar café. Oficialmente. Como um encontro. E foi estranho para os dois. Porque Ricardo não namorava desde Helena. E Júlia tinha tido péssimas experiências com homens que diziam uma coisa e faziam outra. Mas eles tentaram. Devagar. Muito devagar. Júlia não estava impressionada com dinheiro. Quando Ricardo sugeriu um restaurante caro, ela fez uma cara. Ou a gente vai em algum lugar onde eu não preciso fingir que sei qual garfo usar, ou eu vou embora. Foram em uma pizzaria de bairro. A melhor decisão que ele fez. O relacionamento foi crescendo. E Júlia não deixava ele esquecer de onde ele vinha. Quando ele começava a agir com o ego antigo, ela chamava na responsabilidade. Opa! Tá voltando a ser o Ricardo velho. Corrige isso. E ele corrigia. Porque ele não queria ser aquela pessoa nunca mais. 2 anos depois, eles casaram. Nada grande. Cerimônia pequena. E Ricardo sentiu algo que nunca sentiu no primeiro casamento. Paz. Não emoção exagerada. Não performance. Apenas paz de estar com a pessoa certa, pelos motivos certos. 1 ano depois disso, Júlia engravidou. E quando ela contou, Ricardo teve que sentar. Porque ele estava feliz, mas também apavorado. E também, triste. Triste por todas as vezes que Helena tentou ter essa conversa com ele e ele rejeitou. Mas Júlia viu as lágrimas e entendeu. Ela sabia do passado dele. Sabia da dor. E ela segurou a mão dele e disse: essa é nossa história. Não a do passado. Nossa. Eu sei. E eu não vou estragar dessa vez. Prometo. Eu sei que não vai. O filho nasceu. Um menino. Samuel. E quando Ricardo segurou aquele bebê pela primeira vez, ele chorou. Chorou por toda a alegria que estava sentindo. Mas também chorou por tudo que perdeu. Pela família que ele poderia ter tido se tivesse sido uma pessoa diferente. Mas Júlia estava ali. E Samuel estava ali. E isso era real. E isso importava. Ricardo não tentou entrar em contato com Helena depois daquele dia no hospital. Entendeu que aquele capítulo estava fechado. Que ela merecia paz. Que ele não tinha direito a nenhuma parte da vida dela. Mas alguns anos depois, inevitável, eles se encontraram. Foi em uma cafeteria. Completamente por acaso. Ricardo estava com Samuel, que tinha 3 anos e estava cobrindo tudo de chocolate. Júlia estava ao lado, rindo e tentando limpar a bagunça. E então ele viu Helena entrando pela porta. Com 3 crianças. 3 trigêmeos com uns 5 anos. 2 meninos e uma menina. E Daniel ao lado dela, carregando uma quantidade absurda de mochilas e brinquedos. Os olhos deles se encontraram. Por um breve segundo, o tempo parou. Anos de história não dita passando entre eles. E então Helena acenou. Um aceno pequeno, educado. Como você acenaria para um conhecido distante. Ricardo acenou de volta. E ela seguiu, focando nos filhos, em Daniel, na vida dela. Júlia percebeu. Era ela. Sim. Ela parece feliz. Está feliz. E merece estar. E você? Está bem? Ricardo olhou para Samuel, que estava rindo e fazendo uma bagunça maior. Olhou para Júlia, que estava olhando para ele com preocupação e amor. E percebeu: estou. Finalmente estou. E era verdade. Não era uma felicidade que apagava o passado. Não era uma felicidade sem arrependimento. Mas era real. Era merecida. Era construída em cima de mudança real e esforço constante de ser melhor. Eles terminaram o café e foram embora. E vida continuou. Como sempre continua. Anos depois, quando Samuel estava velho o suficiente para fazer perguntas sobre o passado, Ricardo contou. Não todos os detalhes.
Mas o suficiente. Sobre como ele foi uma pessoa horrível. Sobre como machucou alguém que não merecia. Sobre como quase destruiu a própria vida. Por que você está me contando isso, pai? Porque eu não quero que você cometa os mesmos erros. Quero que você aprenda com os meus. Quero que você saiba que dinheiro, sucesso, poder, nada disso vale nada se você não tem amor, não tem conexões reais, não tem humanidade. Eu aprendi do jeito mais difícil. Você não precisa. Você se arrepende. Todos os dias. Mas arrependimento também me ensinou a ser grato pelo que eu tenho agora. A não dar nada como garantido. A escolher amor sempre que possível. E Samuel abraçou ele. E Ricardo percebeu que talvez, apenas talvez, ele estava conseguindo quebrar o ciclo. Estava sendo o pai que deveria ter sido o tempo todo. Quanto a Helena, ela nunca soube do impacto completo que aquele encontro no hospital teve em Ricardo. Nunca soube que foi o catalisador para toda a mudança dele. E ela não precisava saber. Porque não era sobre ela. Nunca foi. Era sobre Ricardo finalmente crescer. Finalmente perceber que o mundo não girava em torno dele. Finalmente aprender que relacionamentos não são transações e pessoas não são objetos. Os trigêmeos cresceram. Vigorosos, saudáveis, cada um com personalidade forte. Helena e Daniel tiveram suas mãos cheias, mas não trocavam por nada. A casa era caótica, barulhenta, bagunçada. Exatamente como deveria ser. E quando alguém perguntava se Helena já tinha perdoado Ricardo, ela sempre dava a mesma resposta. Perdão não é sobre ele. É sobre eu não carregar mais esse peso. Eu soltei. Segui em frente. E sou feliz. Isso é tudo que importa. E era verdade. Ela não pensava nele. Não com raiva, não com saudade. Ele era apenas uma sombra do passado. Um capítulo difícil que a ensinou o que ela não queria, e por contraste, ajudou ela a reconhecer o que tinha com Daniel. Então o que a gente tira dessa história toda? Primeiro, sucesso não é o que você tem nas mãos. É o que você construiu no coração. Ricardo tinha tudo materialmente e não tinha nada que importasse. Daniel tinha tanto quanto, mas tinha algo infinitamente mais valioso: amor real. Segundo, as pessoas não são suas propriedades. Helena não ficou esperando Ricardo perceber o valor dela. Ela valorizou a si mesma e encontrou alguém que reconheceu esse valor naturalmente. Não espere ninguém te valorizar. Valorize a si mesmo e as pessoas certas vão aparecer. Terceiro, arrependimento só vale alguma coisa quando vem com mudança real. Ricardo poderia ter passado o resto da vida se lamentando e continuando a ser a mesma pessoa horrível. Mas ele escolheu usar aquela dor como combustível para a transformação genuína. Não para recuperar Helena, esse navio já tinha navegado para bem longe. Mas para não repetir os mesmos erros, para não causar a mesma dor em outras pessoas. Quarto, nunca é tarde para mudar. Sério. Eu sei que tem gente que fala gente não muda e olha, tem um fundo de verdade nisso. A maioria não muda porque não quer. Porque mudança é difícil, desconfortável, dolorosa. É mais fácil continuar sendo a mesma pessoa e culpar o mundo pelos seus problemas. Mas mudança real é possível. Só exige que você assuma a responsabilidade total pelos seus erros e faça o trabalho duro de ser melhor. Mas entenda também, mudança não apaga o passado. Você não pode desfazer as feridas que causou. As pessoas que você machucou não são obrigadas a te dar uma segunda chance só porque você decidiu ser melhor agora. Helena não devia nada para Ricardo. Nem perdão, nem atenção, nem um minuto do seu tempo. E ela não deu. E estava completamente certa em não dar. Você muda por você mesmo. Não para ganhar algo em troca. Não para limpar sua consciência. Mas porque continuar sendo uma pessoa merda é insuportável quando você finalmente se vê claramente. Quinto, atenção. Essa aqui é importante. A vida tem uma forma muito particular de te ensinar as lições que você precisa aprender. Às vezes ela é gentil. Te dá pequenos sinais. Pequenos alertas. Pequenas oportunidades de corrigir o curso antes que seja tarde demais. Mas se você ignora esses sinais, se você continua no mesmo caminho destrutivo, eventualmente a vida te dá um tapa tão forte na cara que você fica tonto por semanas. Ricardo recebeu seu tapa. Um tapa público, humilhante, que o forçou a encarar verdades que ele vinha evitando há anos. E foi doloroso. Foi brutal. Mas foi necessário. Porque ele não estava ouvindo mais nada. E você? Você está prestando atenção nos sinais que a vida está te mandando? Ou está esperando o seu próprio momento de congelar em uma porta de hospital, percebendo tarde demais o que realmente importa? Porque essa história pode parecer extrema, eu sei. Um milionário surtando.
invadindo o hospital, toda essa loucura. Mas tira o dinheiro, tira os carros caros, tira o drama do hospital. A essência é universal. Quantas vezes você cancelou um momento importante com alguém que ama por causa do trabalho? Quantas vezes você tratou alguém como se essa pessoa fosse garantida, como se sempre fosse estar ali, não importa o quanto você a ignore? Quantas vezes você priorizou seu ego, seu orgulho, sua razão, sobre a felicidade de alguém que você deveria cuidar? A gente faz isso. Todos nós fazemos. Em diferentes graus, de diferentes formas. E a maioria de nós nunca tem um momento de clareza tão brutal quanto o de Ricardo. A maioria de nós perde pessoas importantes aos poucos. Tão devagar que nem percebe. Até olhar para trás e perceber que elas já foram embora há muito tempo. E aí a gente fica tipo, mas quando isso aconteceu? E a resposta é: aconteceu em cada pequena escolha. Em cada vez que você escolheu o celular em vez de uma conversa. Em cada vez que você disse depois e nunca teve um depois. Em cada vez que você fez alguém se sentir pequeno, irrelevante, não importante. As grandes rupturas não acontecem de repente. Elas são construídas em 1000 pequenas negligências. Então talvez o verdadeiro valor dessa história não seja julgar Ricardo. Não seja aplaudir Helena, embora ela mereça todos os aplausos. Talvez seja olhar para sua própria vida e se fazer algumas perguntas bem desconfortáveis. Você está sendo a pessoa que você gostaria de ser? Você está tratando as pessoas importantes para você do jeito que elas merecem? Se você congelasse em uma porta hoje, vendo a vida que poderia ter tido, a família que poderia ter construído, o amor que poderia ter nutrido, você se arrependeria das escolhas que fez? São perguntas difíceis. São perguntas que doem. Mas são necessárias. E não, eu não estou dizendo que você precisa ser perfeito. Ninguém é perfeito. Todos nós somos egoístas às vezes. Todos nós somos insensíveis às vezes. Todos nós estamos distraídos, cansados, lidando com nossas próprias merdas. Isso é ser humano. Mas existe uma diferença enorme entre ser imperfeito e ser consistentemente cruel. Entre ter um dia ruim e ter anos de desrespeito. Entre cometer erros e escolher ativamente, repetidamente, seu ego sobre as pessoas que você deveria amar. Ricardo estava do lado errado dessa linha por tempo demais. E levou perder literalmente tudo para ele perceber. Não seja o Ricardo antes do hospital. Seja melhor. Aprenda as lições sem precisar do tapa na cara. Valorize as pessoas antes de perdê-las. Construa conexões reais em vez de apenas acumular conquistas vazias. E olha, tem outra coisa que essa história ensina: a importância de saber quando soltar. Helena fez isso. Ela não ficou presa no passado. Não ficou amarrada na raiva, no ressentimento, no e se. Ela soltou. Seguiu em frente. E permitiu-se ser feliz de novo. Isso é corajoso. Porque é mais fácil ficar preso na raiva. A raiva te dá uma sensação de controle, de razão, de superioridade moral. Olha como ele foi horrível. Olha como eu sou a vítima. Mas a raiva também te aprisiona. Te mantém mentalmente e emocionalmente ligado àquela pessoa, àquela situação. Perdão, o verdadeiro perdão, não é sobre dizer que o que a pessoa fez foi ok. Não é sobre esquecer ou voltar a ter essa pessoa na sua vida. Às vezes perdão é simplesmente soltar o peso. Parar de deixar aquela pessoa ocupar espaço na sua cabeça. Seguir em frente não porque a pessoa merece seu perdão, mas porque você merece sua paz. E Helena conseguiu isso. Não imediatamente. Levou tempo, terapia, muito choro, muitas noites difíceis. Mas ela conseguiu. E foi isso que permitiu ela abrir o coração para Daniel, para aquela família linda que ela construiu. Se ela tivesse ficado presa no passado, nada disso teria acontecido. Então, se você está passando por algo parecido, se você tem um Ricardo ou uma Ricardo na sua vida que te machucou profundamente, saiba que é ok soltar. Você não precisa da validação dessa pessoa. Você não precisa que ela reconheça o erro. Você não precisa de fechamento da parte dela. Você cria seu próprio fechamento quando decide que já chega, que você merece mais, que você vai seguir em frente de qualquer jeito. E para aqueles que se identificam mais com Ricardo, e olha, se você foi honesto consigo mesmo enquanto ouvia essa história, talvez percebeu que tem alguns padrões dele, não é tarde demais. Sério. Não é. Mas você precisa ser brutalmente honesto consigo mesmo. Não com justificativas. Não com mas. Apenas honesto. O que você fez de errado? Como você machucou pessoas? Que padrões você precisa quebrar? E então você faz o trabalho. Terapia. Reflexão real. Mudanças concretas de comportamento. Não porque você quer recuperar algo ou alguém,
Mas porque continuar sendo essa pessoa vai te destruir eventualmente. Ricardo teve sorte. Ele teve uma segunda chance com Júlia. Mas ele não teve direito a ela. Ela foi um presente que ele precisou trabalhar muito duro para merecer. E mesmo assim, ele carrega as cicatrizes do passado. O arrependimento do que poderia ter sido. E sempre vai carregar. Não seja tão duro com você que cometa os mesmos erros e tenha que viver com arrependimento para sempre. Agora, vamos falar sobre Daniel por um minuto. Porque ele é importante nessa história também. Daniel não era perfeito. Ele tinha suas próprias cicatrizes, suas próprias dores. A perda da primeira esposa o marcou profundamente. Mas sabe o que ele fez com aquela dor? Não deixou ela transformá-lo em alguém amargo. Não fechou o coração. Não decidiu que amor não valia a pena. Ele permaneceu aberto, vulnerável, disposto a tentar de novo. E quando encontrou Helena, ele não tentou transformá-la na esposa que perdeu. Ele amou Helena por quem ela era. Com seu próprio jeito, suas próprias qualidades, seus próprios sonhos. Isso também é importante. Porque muita gente carrega comparações. Compara o parceiro atual com o ex, compara o relacionamento atual com o ideal impossível. E isso mata qualquer chance de felicidade real. Daniel entrou naquele relacionamento como uma pessoa completa, não como alguém procurando alguém para consertar ele ou preencher um vazio. E Helena fez o mesmo. Duas pessoas completas, escolhendo construir algo juntos. Não por necessidade, mas por escolha genuína. Esse é o tipo de relacionamento que dura. Que sobrevive aos trigêmeos acordando de madrugada. Que sobrevive às contas, ao estresse, aos desafios normais da vida. Porque a fundação é sólida. E olha, os trigêmeos. Deixa eu falar um pouco sobre eles porque essa parte me deixou pensando. 3 crianças ao mesmo tempo. 3 personalidades diferentes. 3 conjuntos de necessidades. É caótico. É exaustivo. Tem dias que Helena e Daniel provavelmente se perguntam no que eles se meteram. Mas eles fazem funcionar. Não perfeitamente. Ninguém faz isso perfeitamente. Mas com amor, com paciência, com trabalho em equipe. Daniel não é o tipo de pai que ajuda a mãe. Ele é pai de verdade. Presente. Ativo. Troca fraldas, acorda de madrugada, vai para reuniões na escola. E as crianças sentem isso. Elas crescem vendo um modelo saudável de relacionamento. Vendo respeito mútuo. Vendo amor demonstrado em ações, não só palavras. Compare isso com o que teria sido se Helena tivesse ficado com Ricardo. Se ela tivesse conseguido convencê-lo a ter filhos. Que tipo de pai ele teria sido? Ausente. Crítico. Priorizando o trabalho sobre família. Fazendo as crianças se sentirem como fardos em vez de bênçãos. E Helena teria sido infeliz. E crianças sentem isso. Elas sabem quando a mãe está triste, quando o pai está distante, quando o casamento está morto mesmo que os pais ainda morem na mesma casa. Então quando Ricardo viu aquela família na cafeteria, ele não estava apenas vendo o que perdeu com Helena. Estava vendo o tipo de família que ele nunca poderia ter criado, porque ele não tinha capacidade emocional para isso naquela época. Agora ele tem. Com Samuel e Júlia. Mas levou anos de trabalho duro para chegar lá. Sabe qual é a ironia de tudo isso? Se Ricardo tivesse sido desde o início o homem que ele se tornou depois, ele e Helena provavelmente ainda estariam juntos. Teriam sua própria família. Teriam construído algo bonito. Mas ele não era. E você não pode viver no e se. Você só pode viver no que é. Ricardo teve que perder tudo para aprender a valorizar alguma coisa. É trágico? Sim. Mas também é real. Porque muita gente só aprende assim. Na dor. Na perda. No desespero absoluto. A pergunta é, você vai esperar chegar nesse ponto? Ou vai prestar atenção nos sinais antes? E para aqueles que estão em relacionamentos agora, deixa eu te dar uns conselhos não solicitados que você pode ignorar completamente se quiser. 1. Pare de dar seu parceiro como garantido. Aquela pessoa não tem obrigação de ficar. Está ficando por escolha. Todos os dias. E você precisa fazer escolhas todos os dias que façam ela querer continuar escolhendo você. 2. Presença vale mais que presentes. Ricardo comprava coisas caras para Helena. E elas eram legais, sim. Mas ela teria trocado todas por ele estar realmente presente, realmente ouvindo, realmente se importando. 3. Comuniquem sobre o que importa. Não assumam. Helena passou anos assumindo que eventualmente Ricardo ia mudar de ideia sobre filhos. Ricardo assumiu que Helena deveria estar feliz com o estilo de vida que ele proporcionava. Ambos estavam errados porque nunca tiveram conversas honestas sobre expectativas e necessidades. 4. Escolham amor ativamente.
Amor não é só um sentimento. É uma escolha diária. Escolher ser paciente quando está irritado. Escolher ouvir quando está cansado. Escolher fazer algo especial mesmo quando está sem tempo. Essas escolhas são o que constroem relacionamentos duradouros. 5. Não tenham medo de terminar se não está funcionando. Eu sei que parece contraditório depois de falar sobre trabalhar no relacionamento. Mas tem diferença entre problemas que podem ser trabalhados e situações onde simplesmente não há compatibilidade. Helena fez certo em sair. Ela não devia ter ficado esperando Ricardo mudar. Algumas pessoas não vão mudar, não importa quanto você espere. E você não deve sacrificar sua felicidade e seus sonhos esperando que vão. 6. Busquem ajuda quando precisarem. Terapia não é sinal de fraqueza. É sinal de que você se importa o suficiente para fazer o trabalho duro. Ricardo só começou a mudar de verdade quando buscou ajuda profissional. E finalmente, sejam gratos. Todos os dias. Pelo que vocês têm. Pela pessoa ao seu lado. Pelas pequenas coisas que tornam a vida boa. Gratidão muda tudo. Porque no final, quando vocês estiverem velhos e olhando para trás, não vai ser o tamanho da casa ou o modelo do carro que vai importar. Vai ser os momentos. As risadas. As crises superadas juntos. As manhãs acordando ao lado de alguém que você ama de verdade. Vai ser poder olhar para aquela pessoa e dizer: eu não trocaria nossa vida por nada. E realmente sentir isso. Ricardo aprendeu isso do jeito mais difícil possível. Teve que destruir uma vida inteira antes de poder construir algo real. Você não precisa desse caminho. Você pode aprender com a história dele. Pode fazer escolhas melhores. Pode ser a pessoa que você quer ser, começando agora. Então, o que você vai fazer com essa história? Vai apenas escutar e esquecer daqui a uma hora? Voltar para os mesmos padrões, os mesmos erros, as mesmas escolhas que estão lentamente destruindo seus relacionamentos? Ou vai deixar ela te tocar de verdade? Vai deixar ela te fazer pensar sobre suas próprias escolhas, seus próprios relacionamentos, suas próprias prioridades? Vai fazer algo diferente hoje? Porque é nisso que está o poder de histórias assim. Não no drama. Não no entretenimento. Mas na oportunidade que elas te dão de olhar para sua própria vida com olhos novos. Ricardo congelou na porta daquele hospital. Mas você não precisa congelar. Você pode agir. Pode fazer diferente. Pode ser melhor. Pode ligar agora para alguém que você está negligenciando e realmente ouvir como ela está. Pode cancelar aquela reunião não tão importante e ir para o recital da sua filha. Pode desligar o celular e ter uma conversa real com seu parceiro. Pode dizer eu te amo e realmente sentir. Pode pedir desculpas por algo que você fez de errado. Pequenas ações. Mas são essas pequenas ações, repetidas consistentemente, que constroem vidas significativas. E olha, se você chegou até aqui, se você ouviu essa história toda, é porque alguma coisa ressoou. Alguma coisa tocou. Então não deixa isso morrer. Não deixa esse momento de clareza, pequeno que seja, passar sem fazer algo com ele. Se essa história te fez pensar, te fez sentir, te fez questionar alguma coisa, deixa aquele like aí embaixo. Não por mim, mas como um compromisso consigo mesmo. Um lembrete de que você parou, ouviu, refletiu. Que por alguns minutos, você deixou essa história te fazer pensar sobre coisas que realmente importam. E se inscreve no canal, porque a gente não vai parar por aqui. Vamos continuar trazendo histórias que não são só entretenimento vazio. São reflexões sobre vida real, sobre pessoas reais, sobre as lições que todos nós precisamos aprender, mas geralmente só aprendemos do jeito difícil. Algumas histórias vão te fazer rir até doer a barriga. Outras vão te fazer chorar e questionar suas escolhas de vida. Mas todas vão te fazer pensar. Todas vão ter algo real para dizer sobre a experiência humana. E compartilha. Por favor, compartilha. Porque você conhece alguém que precisa ouvir isso. Aquele amigo que está tão obcecado com carreira que está perdendo a família. Aquela prima que está em um relacionamento onde ela é tratada como Ricardo tratava Helena. Aquele cara no trabalho que está agindo exatamente como Ricardo sem perceber. Às vezes, uma história é tudo que a gente precisa para ter aquele momento de espera. Será que sou eu? Aquele momento de clareza que pode mudar o curso de uma vida inteira. E se você é alguém que está passando por algo parecido com Helena, se você está em um relacionamento onde você não é valorizado, onde seus sonhos são descartados, onde você se sente invisível, saiba disso, você merece mais. Você merece alguém que te escolha todos os dias. Que celebre seus sonhos em vez de diminuí-los. Que te faça sentir amado, não tolerado. E se deixar é o que for necessário para encontrar isso. Então deixa. Sim, vai doer. Sim, vai ser difícil.
Sim, vai ter noites onde você vai questionar se fez a escolha certa. Mas do outro lado dessa dor tem possibilidade. Tem chance de felicidade real. Tem você se encontrando de novo. Helena fez isso. E olha onde ela está agora. Com uma família que sempre quis. Com um parceiro que a valoriza. Com uma vida que tem significado real. Você também pode ter isso. Mas só se você der o primeiro passo. E se você é alguém que se reconheceu um pouco demais no Ricardo dessa história, respira fundo. Porque reconhecer é o primeiro passo. E é o passo mais difícil. A maioria das pessoas nunca chega nem aí. Ficam em negação para sempre, culpando todo mundo menos elas mesmas. Mas você viu. Você reconheceu. E agora você tem uma escolha. Pode fechar isso aqui e voltar a ser a mesma pessoa, com os mesmos padrões. Ou pode decidir que acabou. Que você vai fazer o trabalho duro de ser melhor. Não vai ser fácil. Vai exigir terapia, autorreflexão brutal, mudanças concretas de comportamento. Vai ter momentos onde você vai escorregar e voltar aos padrões antigos. Mas se você continuar tentando, continuar fazendo o trabalho, você vai chegar lá. E talvez você não consiga recuperar o que perdeu. Talvez as pontes que você queimou sejam irrecuperáveis. Mas você pode evitar queimar novas pontes. Pode construir algo novo e real com outras pessoas. Pode ter uma segunda chance, mesmo que não seja com as mesmas pessoas. Ricardo conseguiu. E se ele conseguiu, depois de tudo que ele fez, de quão horrível ele foi, você também consegue. A questão é, você vai? Porque no final, tudo se resume a isso. Escolhas. Todos os dias, você tem escolhas. Entre ego e empatia. Entre trabalho e presença. Entre acumular coisas e construir relacionamentos. Entre ser a pessoa que você é e a pessoa que você poderia ser. E a soma dessas escolhas, ao longo do tempo. Isso é sua vida. Isso é seu legado. Isso é o que as pessoas vão lembrar quando você se for. Ricardo quase desperdiçou completamente. Teve que chegar no fundo do poço para finalmente acordar. Mas acordou. E está construindo algo real agora. Algo que importa. Helena escolheu coragem em vez de conforto. Deixou a vida segura mas infeliz por uma chance de algo real. E encontrou. Daniel escolheu permanecer aberto ao amor mesmo depois de perda devastadora. E foi recompensado. E você? Que escolhas você vai fazer? A história deles acabou. Mas a sua ainda está sendo escrita. Cada dia é uma página nova. E você segura a caneta. Então escreve algo que vale a pena. Escreve algo que quando você estiver velho e relendo, te faça sorrir. Te faça sentir orgulho. Te faça pensar, sim, eu vivi bem. Eu amei bem. Eu fui uma boa pessoa. Porque isso é o que importa no final. Não o dinheiro na conta. Não os prêmios na parede. Mas as pessoas que você amou e que te amaram de volta. Os momentos que você criou. A diferença que você fez na vida de alguém. Ricardo perdeu anos perseguindo coisas vazias. Não perca os seus. Helena esperou demais para priorizar sua própria felicidade. Não espere tanto. Aprenda com eles. Com os erros e com os acertos. E faça melhor. Valeu por ter ficado até aqui. De verdade. Eu sei que foi longo. Eu sei que foi pesado em alguns momentos. Mas se você está aqui agora, é porque alguma coisa conectou. Alguma coisa importou. Então leva isso com você. Não como entretenimento que você consome e esquece. Mas como algo que realmente muda alguma coisa na forma como você vive. Porque essa foi a intenção desde o começo. Não te entreter por 40 minutos e então voltar tudo ao normal. Mas plantar uma semente. Uma pequena semente de mudança, de reflexão, de possibilidade. E quem sabe? Talvez daqui a alguns anos, você vai olhar para trás e perceber que algo mudou. Que você fez escolhas diferentes. Que você foi uma pessoa melhor. E talvez, apenas talvez, você vai lembrar dessa história. Dessa história sobre um homem que perdeu tudo antes de aprender o que realmente importava. E você vai pensar, ainda bem que eu prestei atenção. Ainda bem que eu aprendi sem precisar perder tudo primeiro. Esse seria o melhor final possível. Não congele em nenhuma porta de hospital. Não espere perder tudo para valorizar o que você tem. Vive de forma que quando você olhar para trás, você se orgulhe da pessoa que foi e das escolhas que fez. Cuida de quem você ama. Esteja presente. Seja gentil. Escolha amor. Sempre que puder, escolha amor. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, lembra. A vida é curta demais para desperdiçar com arrependimentos que poderiam ter sido evitados. Valeu mesmo por ter acompanhado até aqui. Você é incrível. Tchau.